amada irmã, amada igreja, bom dia neste sábado, dia 18 de agosto de 2018. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos magoado, ofendido, machucado, que nos perdoem em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b, Ele estará nos ouvindo dos céus, perdoando todos os nossos pecados, sarando toda a nossa terra, em nome de Jesus. E em nome santo de Jesus Cristo, nós queremos abraçar, parabenizar e cumprimentar todos os aniversariantes deste sábado, deste dia 18 de agosto de 2018, que completa e comemora mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus sustentam sobre todas as vossas longevidades terrenas. Saúde e paz em nome de Jesus. Nós queremos também esclarecer, amados, que a tradução que nós usamos é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida na grafia simplificada. E hoje o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra reveladora em nome santo de Jesus Cristo sobre o futuro de Israel. Amados, o Senhor Jesus Cristo, ele veio originalmente para os judeus, para os que são seus, para o povo de Israel, para o povo judeu. Mas o nosso Deus e Pai, vendo que existiam em outras partes do mundo pessoas com coração propenso a receber o Senhor Jesus Cristo, propenso a confessar, receber e confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Salvador das suas vidas, o que ele faz? Ele endurece o coração dos judeus para que nós fôssemos alcançados. Tanto que ele nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, enquanto a plenitude dos gentios não entrar, Israel não dobrará os seus joelhos ao Senhor. Mas é uma condição, Deus que endureceu o coração do povo de Israel, para que não recebesse o Senhor Jesus Cristo, para que os gentios tivessem a oportunidade de ser alcançados. Portanto, nós vejamos em Romanos capítulo 11, dos versículos 1 em diante, que fala sobre o futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isto é Paulo, inspirado, usado pelo Espírito Santo de Deus. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, nós já vimos que está escrito: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profetas. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas e derribaram os seus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei, olha, Deus está falando que ele reservou, ou seja, que ele separou, que ele guardou para futuro uso. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Novamente, nós vamos ver o eleito é aquele escolhido, é aquele preferido. A eleição é ato ou processo de escolher coletivamente, por meio de votação, quem deverá ocupar ou desempenhar certas funções ou um cargo político. Aqui no caso, houve uma eleição. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos, ou seja, os escolhidos, alcançaram, e os outros foram
endurecidos, ou seja, o endurecer é o tornar duro, enrijecer, tornar insensível. Deus é que endureceu os corações deles, amados. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono para não verem, e olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço e a sua armadilha em tropeço por sua retribuição, ou seja, que eles paguem aquilo que eles fizeram. Mas aí olha a resposta: escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Agora vamos ver a resposta. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação, ou seja, para os estimular a igualdade, vamos se igualar ou superar o outro. Então, emulação significa estímulo, incentivo que incita a igualar ou superar o outro, ou seja, o nosso Deus, ele endurece o coração dos judeus para que os gentios entrassem. E aí aqui diz, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação, para incitar os gentios à igualdade. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a queda dos judeus, a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, ou seja, Deus endureceu para que eles rejeitassem o Jesus, para que os gentios fossem alcançados, para que a plenitude dos gentios fosse alcançada. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, se as primícias são santas, se os judeus são santos, são naturalmente santos, estão separados para Cristo, a massa, a plenitude dos gentios que tem que entrar também o é. E se a raiz é santa, também os ramos, aqueles que foram enxertados, os ramos naturais que são enxertados, também o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, o feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, estes ramos, eles foram endurecidos por Deus, por isso eles foram cortados. Dirá, pois, os ramos, foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, ou seja, Deus os incitou à incredulidade. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, ou seja, os gentios só serão salvos pela graça mediante a fé. Jesus Cristo veio originalmente para os judeus, Deus endureceu, foi todo um processo elaborado por Deus, endureceu o coração dos judeus para que não recebessem o Senhor Jesus Cristo, para que os gentios, pela fé, pela graça, mediante a fé, que é um favor não merecido, mas mediante a fé, tivesse a oportunidade de salvação, para que a plenitude dos gentios entrassem. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram,
severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre o Israel, até que a plenitude dos gentios hajam entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E estes serão o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, ou seja, eles alcançarão misericórdia pela misericórdia fornecida aos gentios, a plenitude dos gentios. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por esta palavra edificadora e exortadora para a sua amada igreja. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.